Oi pessoal, nesse canal científico, tá certo? Eu gostaria, nesse canal científico, falar sobre uma questão. Deixa eu mostrar o gráfico que eu fiz. Aqui, tela, baixar, aqui. Olha só. Arqueologia cósmica. É possível? É. É possível fazer uma arqueologia cósmica. Se nós nos afastarmos da Terra em velocidades próximas à da luz, assim como quando a gente olha para o espaço, você vê luzes que já foram emitidas, quando você vai para o espaço, você vai ver luzes que já foram emitidas pela Terra, então você vai contemplar os dinossauros. Então você pode ser que não seja possível ainda, né? Então aqui luz é aqui o passado, tá? Então vou poder explicar? Deixa eu voltar aqui. Pode ser que não seja possível ainda ir para o passado, mas em alguns aceleradores de partículas, ou em alguns aceleradores de partículas, na Holanda, algumas partículas tipo meson foram micro, pico, nanosegundos para o passado, durante algum tempo. Eu creio que no black hole consegue ultrapassar a velocidade da luz, só que aí gera singularidade, vai para o passado. Aí desaparece. Tá certo? Então, e eu creio também que das quatro forças, a força forte, a força fraca, a eletromagnética e a gravitacional, são forças que se contrapõem à segunda lei da termodinâmica, a entropia. Enquanto a segunda lei da termodinâmica tenta se desorganizar tudo, que é a entropia, a gravidade, a eletromagnética, a força forte, a força fraca tenta organizar. Tá? Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Bom, se tudo surgiu de um Big Bang, que eu não creio, não está provado o Big Bang, seja lá conforme surgiu. E o que reage a essa expansão, a essa entropia, são as quatro forças, e principalmente a força da gravidade. Então, a equação da entropia, a integral de dq sobre t, claro, quanto mais frio, maior o potencial entrópico, como numa geleira, e diretamente proporcional à variação de calor. Se você inverter a equação da entropia, você tem a gravitacional, mais a força forte e a força fraca. Porque essas forças, elas tendem a organizar, enquanto a entropia, segundo a lei da termodinâmica, tende a desorganizar. Tá? Mas aqui eu quero dizer, olhe a minha mão, tá? Se eu ultrapassar a velocidade da luz, eu vou ver minha mão voltando, porque eu vou ver luzes que a minha mão já emitiu. Quando você olha para o espaço, você está vendo luzes que estão chegando agora. Então, o que está lá não é mais o que está lá. Então, você está vendo o passado. Então, você pode não ir para o passado, mas você pode ver o passado. E tem a questão temporal do espaço-tempo. Eu creio na existência presente, eu creio na existência passada e eu creio na existência futura. Tem alguém já vivendo lá no futuro. O tempo é dinâmico, não é fixo, não. Tem alguém que está vivendo agora lá no passado. E nós estamos vivendo no presente. No mesmo espaço tem o futuro, o passado e o presente. E em espaços diferentes, idem.
Então, se você for se afastando da Terra em velocidades próximas à da luz, quem está na Terra te olhando vai ver você indo. Mas você que está lá em velocidades próximas da luz, que o espaço se contrai, o tempo dilata, você, ao olhar para a Terra, você está alcançando luzes que a Terra já emitiu. Por que eu não posso alcançar luzes que a Terra já emitiu? Ao eu alcançar luzes que a Terra já emitiu, eu estou vendo o quê? Luzes do passado. Assim como você olha para as estrelas, você vê o passado. Se você estiver lá e olhar para cá, você vai ver o quê? Os dinossauros. Em casos extremos, de repente nos black holes, você pode ir para o passado, mas se torna numa singularidade, para não contrapor e não mudar a direção natural das coisas. Mas você pode não ir em outra situação, mas você pode ver o passado. Esse é o maior objetivo das viagens intergalácticas. É conseguir mandar, nem que seja um equipamento que tenha uma massa muito pequena, para não sofrer muita influência da equação de Lorentz, que é m igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c, entre parênteses, ao quadrado. Para não sofrer muita influência da equação de Lorentz, numa velocidade bem próxima da luz, ou uma muito grande, você tem que C0 sobre C dá 1 ao quadrado dá 1 menos 1 da raiz de 0 dá 0, M0 sobre 0, a massa fica infinita. Mas se você tiver um equipamento, uma microminiaturização, câmera, em vez de ir uma pessoa com muita massa, uma massa infinitesimal, numa microminiaturização, diga-se de passagem, eu tenho um amigo que ele esteve na ilha de White, sul da Inglaterra. Então, a primeira microminiaturização foi em 1947 na ilha de White, sul da Inglaterra. Com todo respeito, não foi no Japão, não. Tá. A primeira microminiaturização foi feita na ilha de White, sul da Inglaterra. Mas eu não quero aqui falar de eletrônica. A válvula transistorizada, LCD, é tudo o mesmo princípio matemático. A questão que eu estou falando é o seguinte: um equipamento infinitesimal, uma microminiaturização muito boa, de tal sorte que a massa inicial não sofra tanta influência da inércia pela equação de Lorentz, que eu não vou repetir, ela vai muito longe. E ela vai aí a Terra está aqui, aí mandou luz. Aí essa navezinha ultrapassa essas luzes que já foram emitidas. Eu não estou dizendo ultrapassar a velocidade da luz. Eu estou dizendo ultrapassar em luzes que já foram emitidas. Aí você vai ver o quê? O passado. E isso se chama o quê? Arqueologia cósmica. Então a minha ideia é criar uma arqueologia cósmica e eu preciso da ajuda de um centro de pesquisa. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Estou falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permita, vou desligar a câmera. Brasil. By Levi Autonomous Physical Research. Eu já consegui pegar 5 universidades, 10 anos ferroviárias, uma plataforma, eu me dedico à física há muitos anos e estudei relatividade com os alemães na PUC. Então, a ideia é mandar alguma coisa, essa luz foi emitida, mandar alguma coisa que ultrapasse essa luz que foi emitida. Quando eu olhar, eu estou vendo aquela luz que foi emitida. Se eu estou vendo a luz que foi emitida, então eu vejo o passado. Eu não vou ao passado, eu vejo o passado. Por isso, a arqueologia cósmica vai ser possível. Ir ao passado também vai ser. Porque é o que deve acontecer nos black holes, segundo uma outra teoria que eu tenho.
e que já aconteceu em alguns aceleradores de partículas, algumas partículas muito pequenas, tipo meson, ultrapassaram a velocidade da luz, e eu não creio na partícula de Deus, o tal bóson de Higgs. Eu não creio nesse tijolinho, não. Tudo é sempre divisível, tá? É o paradoxo dos limites. Por 2, por 2, por 2, por 2, tende a chegar, mas nunca chega. Tá? E também não acredito em Big Bang. Ninguém sabe como foi. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o passado. Eu não acredito nessa história de Big Bang. É uma teoria. Tá? Por exemplo, eu que sou cristão, acredito em Deus, Deus fez assim, tudo uma vez só. E daí? Tá entendendo? Então, ou de uma visão científica, como uma reta dos reais, que pode ir para a reta dos complexos, que é o sistema universo matemático. Então você vem de menos infinito, universo de menos infinito para mais infinito. O universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Então, Big Bang para mim não está provado. Agora, com um equipamento, um chip, um microchip, muito micro, você tem um micro, nano, pico, nanochip. Um nanochip, um 10 a menos 12 chip. Câmera. Ele consegue burlar um pouco a equação de Lorentz, a inércia. Então ele vai alcançando luzes que já foram emitidas. E ele consegue ver o passado e ver os dinossauros. E a gente passa a conhecer um pouco mais das nossas origens. Os dinossauros. Que é fato. Em vez de ser arqueologia, seria uma arqueologia cósmica. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera.